Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou mostrar um pouco do diferencial de alíquota, o nosso famoso DIFAL. O que é que eu vou passar para vocês hoje? Vou começar logo com a apresentação. O que é o DIFAL? Para que ele serve e o que foi e para o que ele foi feito. DIFAL é a diferença de alíquota de ICMS que visa tornar as arrecadações mais justas entre os estados. O principal motivo da mudança do DIFAL foi o aumento das compras via internet, que antes gerava arrecadação apenas para o estado de origem do produto ou mercadoria. A partir de 2015, o DIFAL começou a ter uma partilha entre origem e destino, e com isso ficou mais coerente o recebimento do valor do ICMS entre os estados. Eu não posso falar do DIFAL sem poder falar do ICMS. Um breve conceito do que é ICMS. A circulação de mercadorias, incluindo alimentos e bebidas, prestações de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais, serviço de comunicação por qualquer meio, fornecimento de mercadorias com prestação de serviço não compreendidos na competência tributária dos municípios. Ou seja, o ICMS está presente em diferentes operações comerciais do nosso Brasil. Vale lembrar que o valor do ICMS depende de cada estado e para as empresas optantes do Simples Nacional, a Lei Complementar 123/2016 já garante a inclusão do ICMS no DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ao ser aplicada a diferencial de alíquota, o ICMS passa a ser dividido entre os estados de origem e destino. Desta forma, ficando definido que o recolhimento do DIFAL é feito pela empresa vendedora quando a negociação for feita com o consumidor que não é contribuinte de ICMS, mas quando houver negociação entre empresas que são contribuintes de ICMS, o valor do DIFAL deve ser pago pela empresa compradora do produto ou do serviço. Ou seja, a empresa que comprou, que não é contribuinte de ICMS, fica responsável de pagar o DIFAL. Vamos ao conceito. Conceito do DIFAL. Qual o conceito dele? Por que ele? Para organizar o recolhimento dos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços ICMS em cada estado brasileiro, foi implementado o diferencial de alíquota, que é o nosso DIFAL. Esta ferramenta atua como um equilíbrio e possibilita a aplicação de alíquota adequada para que o imposto seja recolhido de uma forma correta. A necessidade de implantar o DIFAL se deu principalmente pela mudança de comportamento do consumidor, principalmente pelo aumento de volume das vendas via internet. Devido a essa prática, muitos estados estavam sendo prejudicados, visto que os impostos de produtos e serviços permaneciam apenas no estado onde funcionava a empresa. Mas você deve estar se perguntando como o DIFAL funciona e quem deve estar pagando essa alíquota. Para responder isso aqui, continua acompanhando aí o vídeo, que já já a gente chega lá. Uma pergunta: quando a GNRE deverá ser emitida? Essa é uma dúvida bem comum na hora de emissão. A GNRE destina-se a recolhimento de tributos estaduais devido à unidade federada diversa do domicílio do contribuinte. No regime de substituição tributária é utilizada a GNRE, quando o remetente não possui uma inscrição estadual no estado de destino da mercadoria. No modo prático, no caso da substituição tributária, quando o contribuinte é substituto, indústria, importadora ou atacadista, sendo ele o primeiro na operação, destaca-se o ICMS substituição tributária da nota fiscal e cobra do destinatário.
Existe uma particularidade no caso do CFOP 6401 ou qualquer outro que seja para fora do Estado, onde há protocolo de mercadoria sujeito à substituição tributária. Sempre o remetente precisa encaminhar o ICMS substituição tributária para o Estado onde a mercadoria será consumida. Se o destino final da mercadoria for para o consumo próprio ou ativo imobilizado, o ICMS-ST, que é a substituição tributária, é calculado apenas pela diferença das alíquotas, que é aquela sobra entre, por exemplo, 16 menos 12, que dá a sobra lá para poder fazer o cálculo em cima da base. Isso interna e interestadual. Neste caso, não se aplica margem de lucro agregado, no caso que é um MVA. Um lembrete. Existe recolhimento diferencial de alíquota para estados de destino. Existe recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza para estados de destino. Vamos chegar mais adiante nesses campos. Por enquanto, vamos lá no conceito. Mudança no DIFAL. Uma apresentação breve. O DIFAL não é uma ferramenta nova. No entanto, em 2015 passou a chamar a atenção dos empreendedores graças à modificação que sofreu, especialmente devido ao aumento crescente das vendas online, como eu já citei aqui. Isso foi necessário pois a arrecadação de ICMS, no caso de compras feitas por pessoas físicas, acabavam ficando apenas para o estado que estava vendendo a mercadoria. Como boa parte do e-commerce da Marketplace tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, os outros estados estavam sendo prejudicados, ou seja, toda a compra que você fazia no Rio de Janeiro ou São Paulo, todos os estados acabavam ficando com ICMS, de onde você comprou, né, onde originou o frete, e Rio de Janeiro e São Paulo ficavam sem o ICMS, pois eles eram o estado de destino, ou seja, eu comprei a mercadoria aqui em Pernambuco, onde originou o frete, o ICMS ficaria para cá. E eu comprei essa mercadoria de Rio de Janeiro e São Paulo. O ICMS ficava aqui e eles que venderam não recebiam nada desse valor. A fim de ajustar o recolhimento desses impostos por meio da Emenda Constitucional 87/2015, do Convênio do ICMS 93/2015, foi instituída a nova versão do diferencial de alíquota do ICMS. Após essa determinação, o estado no qual o comprador do produto ou serviço reside passou a receber parte do ICMS da transação. Para fazer esse ajuste de maneira gradual, foi determinado um período de transição entre 2016 e 2018, que abrangeu todos os estados do Brasil. O processo de instituição do DIFAL aconteceu da seguinte maneira: em 2015, estado de origem 80, estado de destino 20. 2016, estado de origem 60, estado de destino 40. 2017, 40 para a origem, 60 para o destino. 2018, 20 para a origem e 80% para o destino. A partir de 2019, 100% do ICMS foi para o destino. É fundamental deixar claro que essa tabela é válida para as transações nas quais o comprador não é contribuinte de ICMS. Ou seja, se o cara não for contribuinte de ICMS, é válido esses 100% para o destino. Mudança no DIFAL. O DIFAL antes do convênio 93/2015 era apenas para operações interestaduais, nas quais o consumidor final também era contribuinte de ICMS. Em exemplo, uma empresa da Bahia que adquiriu um maquinário de uma empresa de São Paulo para o ICMS deste produto, que era de 12%, e para a outra era de 7%. Ou seja, 12 Bahia, 7 São Paulo. No caso, o comprador pagava apenas o diferencial, que era 5, ao contabilizar um novo bem da sua empresa. Ou seja, um produto que eu comprei na Bahia, que é destino de São Paulo,
tem 7%, Bahia 12, 12. Menos 7 sobraria 5%. Então, quem comprou esse produto contabilizava só 5% quando o produto entrava em sua empresa. O DIFAL, com o convênio 93/2015, é aplicável a todas as operações interestaduais, incluindo operações nas quais o comprador não é contribuinte de ICMS. No caso, o DIFAL incide no momento da emissão da nota fiscal. Quem deve recolher o DIFAL? Assim, a partir dessa modificação, o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS passou a ser de responsabilidade do vendedor, quando a venda for a não contribuinte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Já nas transações entre contribuintes, o DIFAL é de responsabilidade da empresa que está adquirindo o produto, ou seja, o estado de destino. Ele é que fica responsável pelo pagamento do ICMS quando o destinatário é contribuinte de ICMS. Como vou calcular o DIFAL a partir de 2020, se 100% é para o destino? Calcular o diferencial de alíquota do ICMS consiste em encontrar um valor de diferença entre a alíquota interestadual e interna de impostos. No caso, a alíquota interestadual funciona da seguinte forma. Existe uma regra de estados grandes, que é as grandezas dos estados, e estados pequenos, que são os que contribuem menos com o país, por isso tem uma alíquota menor. No caso, os estados que contribuem com 7% são Espírito Santo, estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, esses estados contribuem menos porque fortalecem menos o Brasil na questão de mercadorias. Já os estados grandes, que são consideradas as grandezas do Brasil, contribuem com 12% para os estados da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, né, que eu falei agora há pouco. Com esse percentual em mãos, é preciso conhecer também os valores práticos internamente por cada estado. Por isso é preciso consultar a tabela utilizada por cada região. Essa tabela é a tabela de alíquotas, que geralmente os Macefaz passa para você. Para ficar mais claro, a gente vai ver um exemplo de como se calcula um diferencial de alíquota de ICMS em caso de venda de não contribuinte de imposto. Eu vou abrir aqui o sistema para vocês verem. Bom, peguei aqui o sistema e vou calcular um exemplo aqui de Pernambuco e São Paulo. Como é a regra? Como é a regra? Como é a regra? Vou pegar aqui o F de Pernambuco para São Paulo. Eu preciso pegar a alíquota de ICMS interna. Na verdade, a alíquota de ICMS interestadual. O que seria isso? A alíquota é entre Pernambuco e São Paulo. Quanto é a alíquota de Pernambuco e São Paulo? É 12%. Agora eu preciso saber a alíquota intraestadual, ou seja, a alíquota São Paulo-São Paulo, já que a gente está fazendo o DIFAL para Pernambuco e São Paulo. Qual é a alíquota de São Paulo? É 18%. Ok? Eu vou trabalhar também agora com o Fundo de Combate à Pobreza. Geralmente o Fundo de Combate à Pobreza é 2%. Eu vou lá mais à frente eu vou explicar um pouco o que é Fundo de Combate à Pobreza. Por enquanto só vamos entrar no cálculo. Então vamos ver aqui no sistema, fiscais, alíquota ICMS. Vou pegar aqui configurações, fiscais, alíquota ICMS. Ele vai abrir aqui. Pronto, a primeira coisa que eu vou ver aqui
é a alíquota de Pernambuco para São Paulo. Como eu falei, Pernambuco para São Paulo é 12, como a gente pode ver aqui. E agora eu vou pegar a alíquota São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, 18, ok? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Entrar aqui, vou abrir a calculadora aqui para fazer o cálculo. Pronto, vamos pegar aqui, ó, 12 menos 18, quanto é? 6. Então, esses 6% aqui vai ser calculado com a base de cálculo para achar o DIFAL. Ok? Temos aqui também ó, o Fundo de Combate à Pobreza, que é 2%, que também vai entrar no cálculo. Então, vou pegar aqui um conhecimento que eu já fiz, para não demorar muito. Como funciona? Esse cliente aqui, ele é CNPJ e consumidor final. CNPJ, na verdade, desculpa, CPF e é um consumidor final. Como é que funciona a regra do DIFAL? Eu preciso ser o que vai comprar, o que vai ser, o que vai consumir o que eu estou comprando. Vamos mudar um exemplo aqui. Eu comprei 30 mesas. Essas 30 mesas serão para o meu escritório. Então, a Demilson comprou 30 mesas que vai ser para o seu escritório. O DIFAL não funcionaria se o tomador fosse CIF. Porque nesse caso, o vendedor estaria pagando e não o Edmilson. Mas no caso, como é Edmilson, a Edmilson vai fazer o pagamento e vai consumir. Quando ele faz isso, é calculado o DIFAL. O que é que o sistema pega aqui? O sistema pega aqueles 6% que foi entre Recife e São Paulo. Ele pega aqueles 6% de alíquota, né, que é 18 menos 12, e divide por 100. Esses 100 que deu vai dar 0,6. Vou pegar o calculador aqui que fica mais fácil. O sistema pega os 18 menos 12 e dá 6. Esses 6% ele divide por 100 para dar 0,6. O 0,6 ele vai multiplicar pelo valor da base de cálculo do CTE. Deixa eu atualizar aqui a página porque eu mexi e saiu. Vamos voltar aqui. O sistema voltou. A base do conhecimento. Quanto é a base do conhecimento? R$1.000. Então vai ser 0,06 vezes 1.000, que vai dar R$60. Esses R$60 tem que dar aqui, tá vendo? Ou seja, R$60 vai ser passado para o destino. Quem é o destino? São Paulo. São Paulo vai receber os R$60 referente ao DIFAL. Só que esses R$60 tem aqui ainda o Fundo de Combate à Pobreza, 2%, que no caso aqui deu R$20. O cálculo é o mesmo. Somando 60 mais 20 deu 80. Então R$80 será repassado para o estado de São Paulo. Como é que o cliente faz isso? Lembra da regra que eu falei lá no começo? Quando o consumidor for contribuinte, quem faz o pagamento de FAO é o próprio destinatário. Quando o destinatário não for contribuinte, quem faz o pagamento é o remetente. Ou seja,
quem vai fazer o recolhimento do DIFAL aqui? É o remetente, que é a Quidilson. A Quidilson vai fazer a GNRE, vai entrar lá no site da GNRE, vai fazer o lançamento do recolhimento do imposto referente a R$ 80, que é 60 do diferencial de alíquota, mais 20 do Fundo ao Combate à Pobreza. Vai fazer esse valor, vai imprimir a guia, pagar no banco e anexar ao DACT desse CTE. Anexou uma cópia ao DACT desse CTE, vai entregar ao motorista que vai seguir em viagem com o DACT em mãos. Recapitulando, como o destinatário é consumidor final, é CNPJ, desculpa, é CPF e é isento, quem faz o recolhimento do DIFAL é o remetente, ou seja, quem está vendendo faz o recolhimento do DIFAL referente ao valor de R$ 80, que é 20 do Fundo de Combate à Pobreza, mais 60 do diferencial de alíquota, e faz esse lançamento no site da GNRE. Gera a guia, paga, anexa no CTE e entrega ao motorista para o motorista seguir viagem. Se esse destinatário fosse consumidor final, fosse CNPJ e fosse inscrição estadual, a partir do momento que a mercadoria chegou lá no destino, ele iria fazer o recolhimento do DIFAL. Existe uma regra quando a empresa faz DIFAL, que é a da inscrição substituta. Mais à frente eu vou falar um pouco mais dela. Pronto, pessoal, esse é o cálculo do DIFAL, não tem mistério. O cálculo é esse, o negócio é seguir a regra. Eu vou agora falar um pouco sobre o Fundo de Combate à Pobreza. É um tema rápido, não é tão difícil como o DIFAL. O Fundo de Combate à Pobreza trata-se de um acréscimo de 4% ao ICMS de alguns produtos. O objetivo é que o valor arrecadado para esse fundo seja utilizado pelo Estado recebedor em ações e programas públicos voltados para o combate da desnutrição, melhorando as condições habitacionais, de saúde e da educação. O FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, também está incluído em campanhas que visam proporcionar mais qualidade de vida de crianças e adolescentes. Porém, a tabela das quais os produtos sofrem essas adições no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços diferentes de estado para estado, ou seja, essa tabela vai de estado para estado. Tem estado que é obrigado a recolher, tem estados que não é obrigado a recolher. Por isso, antes de calcular o diferencial de alíquota do ICMS e emitir sua nota fiscal, é fundamental consultar o estado de destino para saber se vai ser obrigado recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza. O FCP, o Fundo de Combate à Pobreza, destinado a minimizar o impacto da desigualdade social entre os estados brasileiros, cujas alíquotas variam entre 1, 2, 3 e 4%. Isso aí vai de acordo com o produto ou serviço. Via de regra, todos os produtos são passíveis de adição de no mínimo 1% do Fundo de Combate à Pobreza, havendo exceção para alguns produtos considerados como essenciais, tais como os itens de cesta básica, material escolar, medicamentos, entre outros produtos, os quais serão definidos através de publicações da normativa da União Federal. Em relação aos produtos classificados como superfluxo, ou seja, os que realmente vai incidir um percentual de 2% do Fundo de Combate à Pobreza, então é o seguinte: bebidas alcoólicas, cervejas, chopps, cigarros, cigarrilhas, artefatos de joalharias, ourivesárias e suas partes, perfumes, água de colônia, produto e tal, cosméticos, produto de beleza e maquiagem, veículos, aeronaves, iates, barcos, combustíveis. Esses produtos são passíveis de ser aplicado 2% com referente ao Fundo de Combate à Pobreza. Não posso citar aqui todos os estados que têm o Fundo de Combate à Pobreza, mas os estados que não são obrigados a recolher, que é o Amapá, o Pará e a Santa Catarina.
Esses, por lei, não são obrigados a recolher o fundo de combate à pobreza. Mas como emitir o DIFAL? Como é feita a emissão do DIFAL? Ainda que o ICMS incida o valor fiscal da nota, o valor final da nota, a emissão de DIFAL é feita a parte desse documento fiscal, visto que não haver campo para sua discriminação. De modo geral, é utilizada a Guia de Recolhimento Nacional de Tributos, ou seja, GNRE. Como eu falei aqui, tem que ser sempre emitida antes do veículo sair. Isso quando for o destinatário isento de ICMS, não for contribuinte. Nesse caso, essa lógica é mais indicada para empresas que têm baixo volume de emissão de documentos, ou seja, empresas que emitem poucos CTEs, questão de, vamos lá, por mês, 50 a 100 CTEs, elas emitem a guia, né, o recolhimento, e entregam ao motorista. Já outras empresas que trabalham com grande volume de transações entre estados, o mais indicado é fazer a emissão por apuração, no qual a emissão da GNRE é feita mensalmente. Esse recurso é válido para empresas que têm inscrição estadual substituta. Que essa inscrição estadual substituta é uma inscrição de um estado no qual eu mando muita mercadoria. Tipo, eu tenho uma filial aqui em Recife, mas geralmente eu mando muita mercadoria, trabalho com cliente fixo em João Pessoa. Então, todo dia eu mando mercadoria para João Pessoa. E para não pagar o DIFAL todo dia, eu posso ter inscrição substituta. Essa inscrição substituta me dá o direito de eu fazer o recolhimento do imposto mensalmente. Eu vou mostrar aqui no sistema como eu posso incluir essa inscrição substituta. Aqui, ó, cadastro filiais. Entro no cadastro filial. Vai ter aqui do lado, ó, inscrição substituta, onde eu posso acrescentar a minha inscrição substituta, em qual estado eu opero. No caso eu dou exemplo aqui de João Pessoa, de Paraíba aqui. Eu botaria aqui, ó, inscrição substituta, salvaria. Quando a minha contabilidade for fazer o recolhimento do CEF, vai ter os lançamentos referentes a essa inscrição estadual para aquele estado. Com isso, eu posso gerar mensalmente os impostos para o DIFAL lá naquele estado. Isso aí não afetaria a minha operação. Como recolher o diferencial de alíquota de ICMS? Feita a emissão da guia, que é a GNRE, ou guias similares, é possível realizar o pagamento do DIFAL na maioria das instituições bancárias. Como eu falei aqui, você vai ter que gerar o DAI, que é o impostozinho, no qual você vai lá no banco, faz o pagamento e esse DAI, junto com a guia, segue com o motorista na viagem. É fundamental não esquecer de acrescentar o Fundo de Combate à Pobreza, caso haja incidência no Estado, como já foi falado aqui. Além disso, para emissões de nota a nota, o recolhimento diferencial de alíquota de ICMS deve ser feito antes que o produto seja despachado, evitar multas, esses dados todinho, porque o motorista passou uma barreira fiscal sem a guia, né, sem a GNRE, é passível de multa. No caso, uma cópia da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, que deve ser anexada ao DANF ou DACT, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, a fim de evitar qualquer transtorno. Como mencionado, o diferencial de alíquota de ICMS incide sobre todas as transações de vendas realizadas entre os estados, seja essas contribuintes de ICMS ou não. A regra geral para o recolhimento do DIFAL. Aqui eu vou fazer só uma breve recapitulação da regra de como funciona o DIFAL.
É responsabilidade do destinatário comprador, quando for contribuinte do ICMS ou consumidor final, destinatário que recebe o bem, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Ou seja, como eu falei aqui, se o destinatário é contribuinte de ICMS e é o consumidor final, ele é o responsável, a partir do momento que a mercadoria entra na filial dele, de pagar o DIFAL. Se, por outro lado, o responsável, o contribuinte do CTE, no caso, o destinatário for o não contribuinte de CTE, ele não paga o ICMS. Ou seja, se o destinatário for não contribuinte de ICMS e for o pagador do frete, quem faz o recolhimento do DIFAL é o vendedor, ou seja, o remetente, a pessoa que está emitindo o CTE, o remetente, o emitente. Quem estiver emitindo o CTE contra ele é que é responsável por recolher o DIFAL. Seguindo aqui, como funciona o DIFAL no Simples Nacional? Até 2016, as empresas optantes pelo Simples Nacional precisavam fazer o recolhimento do DIFAL. No entanto, a liminar 5464 da ADI, que é a ação direta da inconstitucionalidade, determinou a exclusão do diferencial de alíquota de ICMS nesse regime tributário. Porém, como o tema ainda está um pouco controverso, pode acontecer de algumas empresas sofrerem essa cobrança. Assim, caso seja optante do Simples Nacional e for questionado sobre o pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, é indicado que procure a Secretaria do Estado da Fazenda e solicite a reversão dessa cobrança. Porque você do Simples Nacional, você não tem que fazer o recolhimento do DIFAL, porque no seu DAS já vem o recolhimento desses impostos. Para fazer isso, deve-se usar a liminar em questão como respaldo da solicitação. Na versão nova, existe um campozinho para pessoas do Simples Nacional, que é esse campozinho aqui, ó, a alíquota Simples Nacional. Quando você determina, por exemplo, aqui que é de Simples Nacional, você pode determinar essa alíquota, que é o diferencial de alíquota, né, que é o DIFAL. No caso aqui você vai colocar sempre o diferencial referente ao pagamento. No caso aqui que eu usei de exemplo, de Pernambuco para São Paulo, deu, se eu não estou enganado, foi R$ 60 e a alíquota foi 6%. Então eu colocaria aqui 6, referente ao diferencial de alíquota do Simples Nacional. Isso para, como eu falei aqui, para que futuramente, como tá em pauta no Congresso, futuramente não dê problemas fiscais para sua empresa. Então esse campo aqui foi criado para isso. Voltando aqui à comprovação do DIFAL. Como é que eu comprovo que eu estou fazendo o recolhimento do DIFAL? Como é que minha empresa faz essa comprovação? Ela faz essa comprovação através do SPED fiscal, é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é disponibilizado pelo governo para o envio de informações da Receita Federal. Também é preciso estar atento ao Fundo de Combate à Pobreza, que é o FCP, que deve estar incluso no ICMS. Seu reconhecimento é opcional e depende da legislação de cada região. Como eu falei, é algo que vai de acordo com cada estado, o FCP. Ele não é obrigatório para 3 estados que eu falei: Amapá, Pará e Santa Catarina. Assim como o DIFAL, verifiquem o estado de origem do produto ou serviço para saber se há a obrigatoriedade em recolher o FCP. Esse imposto possui um percentual de até 2% e destinado para programas voltados a combate à desnutrição, melhora de condições habitacionais, da saúde e da educação. Então, pessoal, esse foi um vídeo mais para vocês entenderem o conceito do DIFAL. Expliquei um pouco do sistema, mas
por trás do que acontece no sistema, vocês precisam entender o que realmente o default é, para que serve e como é feito o recolhimento. Então acredito que esse vídeo vai ajudar vocês, beleza?